Pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso encontro de introdução à economia. Hoje a gente vai fazer um fechamento do nosso encontro sobre mercado, né? Nós aprendemos sobre a oferta de mercado, a demanda de mercado, e hoje nós vamos fazer um fechamento sobre o equilíbrio de mercado, ok? Sobre o que se trata esse equilíbrio? Esse equilíbrio ele tem a ver com o encontro entre demanda e oferta no mercado. Então, nós temos ali desde o início a questão da, de que o mercado ele é um ente institucional, ou seja, ele é um ente abstrato que reúne todos os ofertantes e todos os demandantes para os bens e serviços que uma economia, um sistema econômico depende para se sustentar. Então, o mercado ele vai ser o encontro entre vendedores e necessitados, né? Entre vendedores e compradores, entre aqueles que produzem determinado bem e serviço em determinado momento e aqueles que vão procurar, aqueles que vão apresentar o desejo de adquirir um determinado bem ou serviço num determinado momento. Então, o mercado é essa entidade ou esse ente institucional que ele está além daquilo que nós conhecemos imediatamente como um mercado, como uma feira, né? Ele vai além disso. Hoje ele atinge também um determinado mercado, ele atinge os meios virtuais, a economia virtual, né? Então nós temos mercados sendo formados e transformados a todo instante com as tecnologias de informação e comunicação que nós temos acesso hoje, ok? Então vamos fazer o fechamento dessa etapa em relação ao mercado, em relação ao equilíbrio desse mercado. Então, vamos seguir para o livro aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Nosso livro, texto de introdução. Então, ele vai seguir aqui nesse texto, né? Cobrimos os 3 elementos essenciais do mercado de oferta e demanda, né? A curva de oferta, a curva de demanda e o conjunto de fatores que deslocam cada curva. Então, se você lembrar sobre a curva de oferta, quais são os fatores que vão causar deslocamentos da curva de oferta? Custos de produção, base tecnológica, custo dos fatores de produção, custos logísticos, custos de publicidade. Esses são fatores que vão causar deslocamentos na curva de oferta de um determinado bem ou serviço. Em relação à demanda, a gente pode dizer que renda, né, afeta a demanda, gostos e preferências afetam a demanda, bens que são considerados complementares, por exemplo, você vai comprar um tênis. Vamos supor que o mercado de meia seja um mercado complementar, quem vai comprar tênis compra uma meia também. Então, se a demanda por um aumenta, a demanda pelo outro vai aumentar também. Mesma coisa, café e açúcar, arroz e feijão, né? Então, nós temos esses mercados complementares, né? Bens complementares. Ou nós temos bens que são concorrentes, como, por exemplo, chá e café. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que quem toma chá não toma café. Então, se o preço de um aumenta, eu corro para o outro mercado. Então, o preço do café aumentou, eu vou para o chá. O preço do chá aumenta, eu vou para o café. A gente vê muito isso no mercado de combustíveis, né? A gasolina está muito alta, então eu vou para o GNV, vou instalar o kit gás.
ou eu vou para o etanol. Então, são mercados que, num primeiro momento, eles são concorrentes. A demanda ela tende a flutuar de um mercado para o outro de acordo com as variações de preço, ok? Então, nós temos aí alguns fatores que deslocam tanto a oferta quanto a demanda, né? E esses deslocamentos vão alterar os pontos de equilíbrio entre oferta e demanda ao longo, né, dos equilíbrios de mercado. E é isso que a gente vai ver nessa leitura de hoje. O passo seguinte, segundo o texto aqui, será o de reunir os elementos para mostrar que podem ser usados para prever o preço a que efetivamente um bem será comprado e vendido. Então, você tem que, dada uma determinada curva de oferta e uma curva de demanda, existe um ponto em que essas curvas vão se encontrar. Nesse ponto, você vai ter a definição de uma quantidade de equilíbrio e de um preço de equilíbrio. Vamos para uma análise gráfica aqui rapidinho, que vocês vão entender melhor. Então, vamos fazer o nosso gráfico aqui, os dois eixos. Ok. Então, nós temos aqui o eixo das quantidades. Vamos lá. Então, o eixo Q das quantidades e o eixo P dos preços. Então, nós temos uma curva de oferta, que é aquela que vai ser ascendente em relação ao eixo das quantidades. Opa! Curva de oferta O. E aqui vamos pegar outra cor para demanda, né? Curva D de demanda, ok? Então, lembrando, a curva O de oferta ela tem uma estrutura de curva ascendente em relação ao eixo de quantidades e de preços, por quê?
Porque a curva de oferta, ela significa que um ofertante ele tem mais interesse em colocar quantidades à venda no mercado conforme o preço da mercadoria que ele vende aumenta. Então, a ideia é ele ter retorno sobre o investimento na produção dessa mercadoria. Então, para ele ter retornos, ele precisa de um preço melhor. Um preço mais alto significa que ele vai ter mais interesse em colocar à venda um determinado bem ou serviço. Então, quanto maior o preço, mais ele põe à venda, maior é a expectativa dele de retorno em relação aos investimentos na produção. Então, ele vai colocar mais quantidades para vender, quanto maiores forem os preços. A demanda, vocês podem perceber que ela tem uma estrutura de curva inversa. Por quê? Porque conforme os preços de mercado de uma determinada mercadoria, eles sobem, menor é a quantidade demandada dessa mercadoria. Então, as quantidades demandadas aumentam na medida em que os preços das mercadorias caem. Então, vocês percebam aí nesse gráfico que existe um ponto em que essas duas curvas vão se encontrar nesse mercado, né? Porque elas têm formas inversas, não é? E tendo formas inversas, existe um ponto em que você consegue equilibrar o interesse do ofertante em obter determinada expectativa de retorno, né? O interesse do ofertante em gerar lucros com a venda de determinadas mercadorias, e você consegue equilibrar essa expectativa do ofertante com a expectativa do demandante de conseguir comprar as mercadorias a um preço que satisfaça a sua necessidade, né? Que não seja limitante do orçamento que o demandante tem para adquirir mercadorias, né? Então, na medida em que os preços eles vão aumentando, a demanda é menor e se chega a um equilíbrio entre aquilo que o demandante espera de satisfação e aquilo que o ofertante espera em termos de retorno pelo investimento dele. É nesse ponto de equilíbrio que ocorre o equilíbrio de mercado. Então, a gente pode ver em termos de... Vamos fazer aqui, em termos de... Vou pegar uma cor diferente aqui também. Em termos de gráfico, você tem um encontro aqui no eixo das quantidades. Então, você vai ter uma quantidade de equilíbrio e você vai ter... Gente, vou refazer essa reta aqui que ficou medonha, né? Então, a gente abstrai um pouco e finge que está reto. Ok? Então, você vai ter aqui uma quantidade de equilíbrio e um preço de equilíbrio. Essas quantidades de equilíbrio e esses preços de equilíbrio podem variar na medida em que oferta e demanda se deslocam a outros níveis, né? Lembrando que o deslocamento da oferta significa um aumento das quantidades e uma diminuição de preços. O deslocamento da demanda significa um aumento das quantidades, mas, pelo contrário, né, um aumento de preços de equilíbrio.
Então, vocês podem ver aqui, vamos fazer mais uma curva de oferta. Vai haver um deslocamento positivo da curva de oferta. Essa é a nova curva de oferta. Então, a gente tinha aqui O1, e a gente tem agora O2. Espera aí. Então, a gente teve um deslocamento para a direita. Isso significa que houve um deslocamento positivo. E esse deslocamento positivo significa que agora a gente tem uma nova quantidade de equilíbrio. Vocês podem observar aqui. Há aqui um deslocamento positivo de quantidades então a gente tinha Q1 aqui, agora a gente tem Q2. As quantidades aumentaram, porque quanto mais a distância aqui do zero, quanto mais ela aumenta, quanto maior essa distância aqui, mais as quantidades aumentam, então esse Q2 aqui é maior do que o Q1, e significa que as quantidades de equilíbrio saíram desse ponto aqui, desse E, eita, E1, saíram para esse E2. O que aconteceu com os preços? Os preços, ó, eles estavam nesse P1, e agora os preços estão aqui. Em P2. Então, você tem que, quando a oferta se desloca positivamente, você tem um deslocamento positivo das quantidades, ou seja, as quantidades aumentam, e você tem um deslocamento negativo dos preços, os preços diminuem. Então, a oferta aumentou, a oferta de um bem aumentou, vamos supor que as montadoras entreguem mais carros para os feirões de fábrica. Isso significa que as quantidades vão aumentar, porque as montadoras aumentaram a sua oferta, né? Aumentaram a quantidade de bens disponíveis para venda, e significa que o preço de venda vai ter que cair. Então, o preço de venda caindo, você gera um novo equilíbrio de mercado, considerando que a demanda permaneça do jeito que ela está. Esse considerando que a demanda permaneça estática, significa o ceteris paribus, o tudo mais constante. Então, quando a gente estiver falando de oferta, né, deslocamentos na oferta, a gente está considerando que a demanda está estática. Agora, quando a gente estiver falando da demanda, né, deslocamentos na curva de demanda, isso significa que a curva de oferta permanecerá estática, imóvel, né? Então, a gente desenhou aqui os efeitos de um deslocamento positivo da oferta. Eu vou voltar um pouco esse gráfico e a gente vai fazer o desenho de efeitos negativos, né, no deslocamento da oferta em relação
a preços e quantidades de equilíbrio, ok? Voltando aqui. Desenhando aqui agora uma curva de oferta que vai ter um deslocamento negativo. Deslocamento positivo na oferta é para a direita. Deslocamento negativo da oferta é para a esquerda, porque as quantidades elas crescem para a direita, ok? E para a esquerda, as quantidades diminuem. Quando a gente está falando de oferta aumenta, significa que quantidades aumentaram. Quantidades ofertadas aumentaram. Quando a gente está falando de a oferta diminuiu, a gente está falando de quantidades de mercado que diminuíram. Então, a gente está falando sempre de um deslocamento à esquerda. Ok? Vamos desenhar aqui. Então, a gente tem uma nova curva de oferta. A gente tinha esse O1 aqui. A gente vai ter um O2 aqui e agora. O que significa isso? Significa que houve um deslocamento para a esquerda da curva de oferta. E significa que houve um deslocamento negativo, ok? Se houve um deslocamento negativo, a gente vai olhar aqui em relação ao eixo da demanda e vai encontrar que as quantidades de equilíbrio diminuíram. Aqui a gente tinha um Q1, aqui a gente vai ter um Q2. Ok? Então sai de Q1 vai para Q2. As quantidades então de equilíbrio elas sofreram uma diminuição. Então a gente sai desse E, que seria o E1, e a gente vai para esse E2, que é um novo ponto de equilíbrio. Então, o que aconteceu com o preço de equilíbrio? Então, a gente tinha esse P1, e agora a gente vai para um novo ponto. A gente sai de P1 vai para P2. Um deslocamento negativo da oferta vai gerar uma quantidade de equilíbrio menor, né? A gente sai de Q1 vai para Q2, e um preço de equilíbrio maior, considerando que não há deslocamentos na demanda nesse momento. Entendeu? Sempre assim. Então, a gente fechou a questão dos deslocamentos da oferta, e aí a gente pode pensar deslocamento positivo como uma diminuição de custo de produção. Então, isso vai aumentar a quantidade ofertada, isso vai gerar um incentivo para o empresário, produtor de mercadorias, para colocar mercadorias à disposição do mercado, ok? Não só custos de produção, custos tecnológicos, custos logísticos, custos financeiros, custos administrativos e um tipo de custo que a gente falou que é o custo de transação, que é o custo que envolve a manutenção de uma determinada atividade. São custos relativos à fiscalização do negócio,
São custos relativos à manutenção de contratos com fornecedores, com clientes em potencial. São custos relativos a pressões que você sofre de grupos, como sindicalistas, ambientalistas, agências de regulação governamental, investidores nacionais, estrangeiros, acionistas. Então, são diversos os grupos que vão gerar custos no seu ambiente de negócios e você tem como empresário, né, no caso aqui o nosso empresário, o ofertante desse mercado, ele tem que fazer a gestão desses custos também. E riscos da atividade econômica, riscos operacionais, riscos de calote, que são chamados riscos de default, né? São vários riscos de mercado que um ofertante tem que arcar também com a atividade econômica que ele leva. Então, nesse sentido, são vários incentivos que a redução desses custos podem ocasionar, bem como, no outro sentido, o aumento desses custos pode gerar a completa derrocada de um determinado investimento. Por exemplo, o custo agora que os negócios tiveram com a implementação de práticas administrativas, com práticas logísticas, principalmente estabelecimentos de alimentação fora de casa, restaurantes fast food, restaurantes de self-service, né, que tiveram nesse momento de pandemia, tiveram problemas de receita, né, houve uma limitação do público, né, do público que poderia acessar esses estabelecimentos nesse momento. Então, isso foi um custo que não estava sendo antecipado por esses empresários. Então, muitos empresários que estavam operando no limite da capacidade financeira acabaram enfrentando dificuldades, inclusive o fechamento das suas unidades de negócios, não é? Então, existe esse lado, né, dos incentivos em termos de custos, né, que tem que ser levado em consideração pelos ofertantes de um mercado. Em relação à demanda, agora a gente vai fazer os deslocamentos positivos e deslocamentos negativos também. Vou voltar aqui esse gráfico até o estado original dele. Aqui, esse instante está ótimo. Então, a gente vai ter aqui um deslocamento da demanda, um deslocamento primeiro positivo. Então, vamos supor que a curva de demanda ela se desloque positivamente, né? Ficou muito bom esse desenho, espera aí. Nossa, mas todos eles estão indo para esse lado aqui. Então, nós temos um outro Dzinho aqui. A gente sai desse D1, vai para D2. Demanda aumentou, significa que as quantidades demandadas aumentaram. Então, você tem esse deslocamento, que é aqui em diagonal, né? Positivo, né? E aí nós vamos fazer aqui as quantidades e preços de equilíbrio. Primeiras quantidades. Então, você tem
esse deslocamento positivo das quantidades. Então, o mercado ele vai ter mais quantidades vendidas porque tem mais demanda, ok? A venda é sempre nesse encontro entre oferta e demanda, beleza? Por quê? Porque a oferta, ela diz respeito à expectativa de retorno de um ofertante. E a demanda sempre diz respeito à capacidade de satisfação ou à expectativa de satisfação que o demandante tem em relação ao bem ou serviço, né? Então, quando a gente fala que as quantidades de um mercado aumentaram, a gente pode estar falando da oferta ou da demanda. A gente não sabe ao certo. Mas quando as coisas se deslocam, a oferta ou a demanda positivamente, as quantidades vão aumentar. Então, no caso aqui, a gente está vendo o deslocamento positivo da demanda. É a mesma coisa que um deslocamento positivo da oferta. As quantidades de equilíbrio aumentam no mercado. Então, não é uma questão assim, as quantidades aumentaram, mas será que é a quantidade demandada ou a quantidade ofertada? Se a quantidade de mercado aumentou, aí você vai ter que analisar graficamente para saber se foi oferta ou demanda, mas nos dois casos de deslocamentos positivos, a quantidade de mercado aumentou, né, a quantidade de equilíbrio desse mercado. Então, houve um deslocamento positivo porque esse Q aqui, Q2, ele é mais afastado em relação ao zero aqui desse eixo do que o Q1, né? Só que em relação ao preço de equilíbrio, a gente vai ter o seguinte: quando a demanda por um produto aumenta, você tem uma quantidade de equilíbrio que vai aumentar. Mas você também vai ter, por outro lado, um preço de equilíbrio que vai aumentar também. Então, você tem o P1 aqui e você tem o P2. Eu acho que eu até falei o contrário disso no início do vídeo, mas eu acho que pode ter sido uma confusão momentânea ali, mas a questão é essa. Deslocamentos positivos da demanda vão aumentar quantidades de equilíbrio e preços de equilíbrio também, considerando que a oferta se mantenha, em todo momento se mantenha estática, né? A gente não está considerando nenhum movimento da oferta. Agora é só demanda. Então, você tem essas análises parciais do mercado. Se você está mexendo em um, o outro você está considerando fixo, né? Então, aqui a gente está considerando deslocamentos positivos da demanda. Deslocamentos, por exemplo, relacionados à renda. Deslocamentos, à renda, a gente pode considerar períodos de restituição do imposto de renda para algumas pessoas. Se você, ao longo do ano calendário anterior, você pagou mais impostos do que aquilo que seria justo, adequado em relação à sua renda. Então, no ano corrente, você faria, né, daria causa a uma restituição. Então, existe um programa de restituição, um calendário de restituição do imposto de renda, que é todo ano atualizado pela Receita Federal, e aí você tem a liberação dos lotes dessa restituição ao longo do ano, né? Então, isso gera um impacto positivo em relação à renda de várias pessoas aí. E isso afeta consideravelmente alguns mercados, principalmente de bens básicos, né?
bens como alimentos, como vestuário, né? Principalmente. Então, a gente tem um deslocamento positivo da demanda. Um deslocamento positivo que gera o aumento de quantidades de equilíbrio no mercado, né? Você saiu desse ponto inicial aqui, o E1, e você vai para o E2. Beleza? Então, esse ponto de equilíbrio significa um ponto em que o preço de equilíbrio é maior e as quantidades de equilíbrio são maiores também. Então, eu vou rebobinar esse gráfico aqui para a gente fazer um deslocamento negativo da demanda. Um deslocamento negativo da demanda é o contrário, é o oposto de um deslocamento positivo. A gente pode, por esforço de suposição, considerar, né, que o deslocamento positivo foi ocasionado por uma liberação do imposto de renda, uma restituição do imposto de renda. Mas a gente pode imaginar também que o deslocamento negativo seja causado porque as alíquotas de imposto de renda vão aumentar. Então, se o imposto de renda ele aumenta, né, na alíquota, significa que você vai ter menos renda disponível para poder consumir. E aí, tendo menos renda disponível, a sua demanda ela vai diminuir, né? Então, vamos fazer aqui o nosso desenho. Então, a gente tem aqui o D1 e agora a gente tem aqui o D2. Esse D2 ele vai dar para a gente um novo ponto de equilíbrio. A gente tinha aqui o primeiro ponto, que era esse. Opa, cor errada. E agora você vai ter um novo ponto de equilíbrio, que é esse encontro aqui. Esse E2 aqui ficou bem pequeno, ficou ruim de ver, né? Não. E2. Tá, E2. E aí vamos desenhar aqui esse encontro em relação às quantidades e em relação aos preços. Então,
a demanda se deslocou negativamente, sinal de menos. Negativamente, a gente sai de um Q1 e vai para um Q2 agora. E sai de um e vai para um Q2 agora, que é menor, porque ele está mais próximo da origem. Q1, 0, então esse Q2 está mais próximo da origem do que o Q1. Significa que esse Q2 aqui agora é menor do que o Q1. Então, se a demanda diminui, significa que a quantidade de equilíbrio vai diminuir também, considerando que a curva de oferta permaneceu no mesmo nível que estava antes, da mesma forma, não teve deslocamento positivo nem negativo. E a gente sai desse P1 e vai para um P2. Ou seja, a demanda caiu, está havendo menos compra de uma determinada mercadoria, significa que mais mercadoria vai sobrar no mercado. Mais mercadoria sobrando no mercado, o preço da mercadoria vai diminuir. Sobrando por quê? Porque a quantidade ofertada ela permanece a mesma. A gente não mexeu na oferta. Então, para o mesmo nível de oferta, mas para um novo nível de demanda, você tem agora um problema no mercado, que é o de sobra, né? Então, a sobra no mercado, ela significa que o preço vai ter que diminuir para essa sobra ser absorvida, né? Por isso você vê o caso, no agronegócio isso é mais comum, quando você tem uma safra, por exemplo, de tomate, de batata, o que você vê os produtores fazendo? Não que seja uma prática que eu apoie, mas ela ocorre. Eles simplesmente despejam essas mercadorias no lado das estradas, né? A gente tem alguns casos aqui que podem ser pesquisados, inclusive, no sul do país e tal, de fazendeiros que ordenam aí aos seus transportadores, né, aos seus fornecedores ali, para, né, os fretistas, no caso, para fazer o despejo da mercadoria na beira de estrada. Então, você vê na beira das estradas aquele monte de tomate indo, aquele monte de batata. Por quê? Porque o preço ele ficou muito abaixo daquilo que o ofertante tinha expectativa, né? E se ficou muito abaixo para ele, é necessário fazer algo para que não haja mais a sobra de mercado, porque essa sobra é vista pelo ofertante como a causa de um preço baixo. Então, ele precisa se livrar desse excesso de oferta. Para ele se livrar disso, ele precisa se livrar da produção. Então, ele se livra da produção e espera que, com que isso você tenha um equilíbrio maior entre quantidades ofertadas e quantidades demandadas. De modo que o preço de equilíbrio nesse mercado após o despejo das mercadorias seja suficiente para o ofertante em relação àquilo que ele espera obter para honrar os compromissos financeiros que ele fez na etapa da produção, né? Então, ou seja, que o novo preço de equilíbrio no mercado, depois dele despejar a mercadoria, depois a mercadoria ser desfeita, né, esse novo preço seja o suficiente para atender a expectativa desse ofertante em relação ao retorno sobre o investimento feito na produção. Ok? Então, a gente tem os dois casos de deslocamento da oferta e os dois casos de deslocamento da demanda, né? Então, a gente tem as variações possíveis dos pontos de equilíbrio, né? Aqui, no caso, você tem que as quantidades diminuíram
as quantidades de mercado e o preço de mercado teve que diminuir também. Beleza? Então, a gente tem aí 4 casos no total, né, para avaliar qual vai ser a tendência de um preço de acordo com os deslocamentos dos ofertantes e dos demandantes. Então, essa é a nossa leitura dessa aula. E aula que vem eu retorno para a gente fazer exercícios, beleza? Então, um abraço a todos e nos vemos no próximo encontro.